O debate virtual está de volta. Doutora, a gente estava falando como que o mundo tem se preparado para evitar essa proliferação e essas mutações, né? Aqui no Brasil eu te pergunto, quais são as Isso. medidas que têm acontecido e como é que você vê o enfrentamento que o governo federal, as atitudes, né, que o governo federal, as medidas que o governo federal tem tomado para evitar essa proliferação? Bom, infelizmente aqui no Brasil, os números, embora subnotificados, eles nos mostram que as atitudes, tanto de governo federal como em nível estadual, elas têm estado muito aquém daquilo que a gente realmente necessita para conter a transmissão do vírus, a geração de novas variantes e cepas de interesse para a pandemia e, portanto, essa situação muito triste que a gente tem visto no norte do país, e a gente tem visto que essa variante do Amazonas já está, né, em alguns outros estados, o que significa que aquilo que deveria ser feito, fechar barreiras interestaduais, fazer uma contenção de fato da mobilidade, não aconteceu, não aconteceu como deveria no final do ano, em que a gente teve muita aglomeração, e a gente está caminhando assim com receio de que no carnaval isso se repita. Infelizmente, aqui no Brasil, nós não estamos com o Plano Nacional de Vacinação bem estruturado no sentido de que ele vai iniciar com data para abranger um número X de pessoas vacinadas e que já pode começar a significar uma pequena contenção da transmissão e Uhum. o passo a passo desse PNI, né? E a gente tinha estrutura no passado para continuar, para fazer essa cobertura muito bem feita, mas a gente não tem segurança do número de doses que o Brasil vai ter nos próximos meses, a gente não tem segurança como essas doses vão ser distribuídas e nem da própria fabricação. Então, isso é muito preocupante, porque enquanto isso, o vírus continua se multiplicando. Doutora, em relação ao mapeamento dessas variações, né? Os especialistas falam da importância de se manter um mapeamento constante, né? De se fazer o sequenciamento do vírus, né? Como isso é feito no Brasil comparado enfim, a outros países? Eu te pergunto isso porque a variante brasileira ela foi descoberta primeiro no Japão, né? O Japão foi o primeiro a diagnosticar Isso. essa variante brasileira. Existe uma defasagem no que diz respeito ao sequenciamento, ao mapeamento dessas variações aqui no país? Isso tem íntima relação com a falta de recursos que a gente está verificando para a ciência brasileira, que está declinando a cada dia, a cada ano, e a gente ainda, inclusive agora, está com esse problema do Fundo Nacional de Desenvolvimento para a Ciência, que também está totalmente travado. Portanto, aqui, como em outros países, que a gente deveria ter a vigilância genômica, a gente diria dessa forma, que seria em cada estado, ou pelo menos num grupo de cada estado, a gente ter grupos estudando constantemente todos esses PCRs que são feitos pelo país no diagnóstico do novo coronavírus, a gente teria uma celeridade nessa questão de identificar variantes de interesse para a pandemia. Quando eu digo de interesse, significa que ela pode trazer algum comportamento que vá gerar alguma preocupação relativa à pandemia. Então, nós temos pesquisadores muito capacitados, muito bem treinados, temos esse centro de vigilância, mas a morosidade muitas vezes recai nessa questão dos recursos. Certo. Em relação às vacinas, doutora, essas modificações, essas mutações, elas podem afetar a imunização da população? Qual é a relação que essas mutações têm com as vacinas que a gente já tem disponível hoje no mercado? Olha, por enquanto, elas não há nenhum estudo que diga que elas realmente não seriam eficazes com relação às variantes. Porém, se nós deixarmos a situação correr solta,
essa situação ela pode chegar. A gente tem uma vantagem em relação à Coronavac, que é uma vacina feita com o vírus inteiro, né? O vírus inativado, mas é o vírus todo. Então, a partir do momento que você pode ter uma mutação na proteína spike, que é a proteína que vai fazer o vírus adentrar a célula, e a vacina, o seu anticorpo não conseguir driblar, afetar aquela proteína, mas você tem o resto do vírus que o seu organismo vai poder criar esses anticorpos. Então, nesse sentido, embora com uma eficácia um pouco mais baixa que as demais, a gente tem essa vantagem. As outras vacinas que são de tecnologias novas, de DNA recombinante ou aquelas de RNA, elas podem sim ser atualizadas, né, com essas novas variantes. Então, a gente não tem uma situação assim tão complicada em relação a isso. O que precisa é acelerar a vacinação. Mas, por enquanto, a gente não tem esse problema, mas a gente não pode relaxar de forma alguma. Você falou da importância de se acelerar a vacinação. Eu te perguntar exatamente isso. Qual é a sua visão em relação ao ritmo de vacinação que tem ocorrido no Brasil? Está dentro do esperado? Está muito lento ainda? Precisa melhorar? Qual é a visão que você tem em relação a esse ritmo de vacinação aqui no país, doutora? Ele é muito aquém do que a gente precisa. E tudo por quê? Porque nós já começamos muito depois dos outros países. Em dezembro a gente ainda estava naquela confusão que nem sabíamos se íamos ter a vacina. E agora ainda fica essa questão de como se vai distribuir, se vai aceitar a vacina da AstraZeneca, se vai aceitar. Aí a gente conseguiu fazer a compra, né? Teve aquele problema do Brasil para esse lote da Índia. Então, tudo isso é uma coisa assim, muito precária, vamos dizer assim, no sentido de uma situação que você teria que estar com a logística já preparada. É problema de insumos, de agulhas, de seringas, isso tudo já teria que estar sendo planejado muito antes, né? E isso tudo está afetando a nossa cobertura vacinal, infelizmente. Para finalizar o nosso programa, eu gostaria que você falasse sobre a importância de que as medidas protetivas elas sejam mantidas, né, doutora? Você mesmo falou que o nosso ritmo está bem aquém do que é desejado. Imagina-se que para as pessoas que não estão dentro dos grupos preferenciais, né, que isso vai demorar mais ainda, então é importante que essas medidas continuem a serem tomadas, né, doutora? É extremamente importante que as medidas protetivas elas sejam cumpridas e que os governos estimulem, né, façam campanhas constantemente. Por quê? Porque a vacina ela é um treinamento para o seu sistema imunológico, para que ele desenvolva os anticorpos para você se proteger de uma infecção. E, portanto, a partir do momento que você recebe a vacina, isso não significa que no minuto seguinte você já está protegido. Você vai demorar aí uns 15 dias para ter os anticorpos produzidos. Você precisa da segunda dose em algumas das vacinas para que isso reforce essa produção de anticorpos. E essas vacinas elas foram desenhadas no primeiro momento justamente para conter os casos graves e médios para evitar a internação das pessoas. Então, a gente ainda não tem a situação de uma vacinação que vai prevenir a transmissão. Então, a transmissão ela ainda vai continuar e, portanto, a gente precisa do uso da máscara, pensando que a máscara ela tem que ser trocada a cada 2 horas, porque senão ela já não vai estar protegendo a pessoa. O distanciamento interpessoal de 2 metros no momento de conversar, não estar e nem provocar aglomerações, e não se esquecer de forma alguma dos aerossóis, que são as partículas que ficam no ar, contendo o vírus, que elas podem estar não só no ambiente livre, ao ar livre, mas também em ambientes fechados, com ar-condicionado. Isso é muito importante ressaltar. Então, as janelas têm que estar sempre abertas, a ventilação muito bem trabalhada,
em qualquer local onde vão estar as pessoas. Isso tem que continuar, felizmente, porque as pessoas não querem aceitar mais, mas quanto mais a gente fizer nesse momento, mais rápido a gente chega no momento que a gente quer, que é não fazer mais nada disso. Eu queria agradecer aqui a sua participação, dizer que foi muito esclarecedora e te desejar aí saúde e agradecer também pelo teu trabalho aí na frente dessa situação, tá, doutora? Muito obrigado. Muito obrigada a vocês e muita saúde para a gente e vacina também. Lembrando que se você quiser rever este programa ou acompanhar a programação da TV Alerj, basta sintonizar o canal 10.2 da sua TV digital ou acessar as nossas redes sociais. Eu fico por aqui, muito obrigado pela audiência. TV Alerj, o canal do povo.